Fala galera, eu sou o Moa e nos últimos anos a gente teve avanços aí tecnológicos muito grandes, principalmente com a tecnologia em nuvem, com o Big Data e também com a inteligência artificial. Mas como tudo no mundo, nem tudo são flores, já que essas tecnologias podem ser usadas para o bem, mas infelizmente podem ser usadas para o mal. E por isso a gente está cada vez mais ligado na segurança dos nossos dados, o que a gente disponibiliza online e offline. Então, vem comigo aqui nesse episódio de hoje que a gente vai falar tudo sobre o que é a Lei de Proteção de Dados, a LGPD. E como eu não sou advogado, né, para ficar falando das leis, dos detalhes e tudo mais, esse episódio aqui do Forastec é completamente informativo. A gente vai falar alguns conceitos da LGPD e é lógico, quais são os reflexos dela no nosso mundo da tecnologia. E o que significa LGPD, né? A sigla significa Lei Geral de Proteção de Dados. Nada mais é do que uma lei, então, federal aqui para o nosso Brasil. Ela foi sancionada em 2018, passou a entrar em vigor, então já está em vigor desde 2020, e a regulamentação, multas, fiscalização passou a entrar em vigor em 2021. Essa lei ela foi inspirada em uma lei praticamente do mesmo nome, que começou, teve o pioneirismo nos países europeus, ou seja, para toda a União Europeia. Essa lei chama lá GPDR, a sigla também, General Protection Data Regulation. Essa GPDR dos países europeus é tão importante e ela foi tão completa, tão complexa ali, envolvia todos os pontos, que ela serve de base, de inspiração para todas as leis de proteção de dados do resto do mundo, tanto que ela serviu como uma base para ser criada essa lei aqui do Brasil. E qual que é o objetivo dessa lei? Essa lei veio para dar um maior controle e segurança para a gente sobre os dados que a gente disponibiliza na internet. Ou seja, ela fez várias regras sobre as empresas que você sabe, quando você coloca as suas informações num site, num aplicativo ou em outros locais na internet, essas empresas que recebem esses dados que a gente insere, que a gente faz o cadastro ali, elas têm várias regras agora com a LGPD de como elas coletam esses dados da gente, como elas usam, como elas armazenam e principalmente como elas compartilham esses dados. Com essa lei, você tem a liberdade de ir nesses sites, aplicativos, falar se você quer que compartilhem esses dados seus ou não, e além disso, você tem a liberdade, né, de chegar num desses aplicativos, sites e tudo mais, ou nessas empresas, e falar que você não quer que eles armazenem, que eles usem esses dados que você colocou ali para cadastro. Então essa lei é para ter um maior controle e nossa segurança, né, principalmente dos nossos dados. E eu tenho certeza que você já viu a aplicação prática dessa lei. Eu vou te dar dois exemplos. O primeiro, lembra quando você entra num site hoje em dia e aparece uma mensagem lá assim, você aceita os cookies desse site? Ou seja, você aceita que as suas informações ali sejam salvas para melhorar a sua experiência nesse site? Ou quando você instala um aplicativo no seu celular e você faz o login, você coloca lá o seu usuário e a sua senha para entrar. Aparece uma mensagem na tela do celular falando assim, você quer que o aplicativo guarde as suas informações de cadastro e use a sua experiência, ou seja, as suas escolhas nesse aplicativo para te dar uma melhor experiência de sugestões, aí ele dá uma opção sim ou não. Essa é a aplicação da LGPD. Antes não aparecia isso nos sites e nos aplicativos. Hoje tem que aparecer, porque lembra, as empresas têm que informar o usuário tudo o que está acontecendo e o usuário, que é a gente, tem a liberdade de a gente aceitar que essas informações sejam utilizadas, compartilhadas, ou não, a gente usar um aplicativo ou site e a gente não quer que nada nosso seja armazenado. Por que a LGPD foi criada, né? Ela foi criada porque nos últimos anos a gente teve um aumento muito grande de vazamentos de dados de usuários e aí é lógico, né? As empresas, os governos e a gente, né? A própria sociedade ficou muito preocupada com isso. Além disso, a União Internacional de Telecomunicações publicou que em 2019, só em 2019, o Brasil teve mais de 80 bilhões de reais de preju por causa de ataques cibernéticos, né? Ataques de hackers, para resumir mais ou menos. Então, a gente ficou com medo, né? O governo, as empresas e nós
os usuários, a sociedade, a gente ficou com muito medo disso, por isso que houve uma pressão muito grande para a LGPD ser criada. No Brasil, a gente até tinha antes algumas leis menores e tudo mais para falar sobre proteção de dados, mas nada que fosse tão específico igual a LGPD, inspirada até na GPDR que a gente falou. Então, com essa lei, a gente espera que essas questões todas de vazamentos, de ataques diminuam muito. E aí você deve estar se perguntando, né? O que muda para as empresas? O que as empresas têm que fazer para se adequar à LGPD? Todas as empresas têm que se adequar à LGPD a partir de quando ela começou em 2020, que a gente comentou. Então, o que elas têm que fazer? Elas têm que deixar totalmente transparente e de uma forma muito mais fácil e direta de entender para o usuário, toda vez que ele acessa um site, um aplicativo, ele faz o cadastro, ou seja, que ele coloca o dado dele em algum lugar, tem que ficar ciente para o usuário o que está sendo compartilhado dele e se ele quer ou não que seja compartilhado. Ou como o exemplo que a gente falou ali dos sites e dos aplicativos. E caso essas empresas tenham que usar, aleguem que elas têm que usar os dados pessoais de alguma pessoa, de algum usuário ali para algum fim, elas têm que justificar muito para esses órgãos que fiscalizam a LGPD, eles têm que justificar demais, tem que ser muito explicado por que tem que usar os dados desse usuário, para você ver a complexidade dessa lei. E olha só que nível que chega as multas. Se alguma empresa tiver os dados aí dos seus usuários vazados, as multas aqui no Brasil podem chegar a 50 milhões de reais ou 2% do faturamento da empresa. E vale ressaltar, né, que essa questão de vazamento de dados, de tudo mais que a gente comentou, vale para a internet, para documentos digitais, mas vale para os papéis também, para os documentos físicos. Quem que vai fazer as fiscalizações das empresas, dessas regras e tudo mais? É um órgão aí que foi criado em 2019, lembra que a LGPD criou em 2018? Um ano depois, então, 2019, criou-se esse órgão que é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. São eles que vão fiscalizar as empresas para ver se está todo mundo seguindo as regras certinho. E para fechar, né, o que muda no nosso mundo da tecnologia, na parte de TI das empresas? O que muda com a LGPD? Agora, mais do que nunca, principalmente com as fiscalizações da ANPD e todas essas regulamentações da LGPD, está sendo cada vez mais buscado no mercado e está sendo cada vez mais necessário para as empresas ter pelo menos um profissional ou uma equipe focado em segurança e segurança de dados. Ou seja, tanto para ver a parte de segurança dos sistemas, segurança da parte de tecnologia da empresa, toda essa segurança que eu falo é da parte de tecnologia. E também é lógico, um time ou um funcionário focado para ver essa parte de segurança, mas voltado para a LGPD, para a Lei de Proteção de Dados. Lembrando que, se é pego numa multa, a gente falou ali atrás que a multa não é nada baratinha, não. Além dessa parte dos times de segurança, entrando um pouquinho mais para os softwares, que é óbvio que todos têm que estar certinho dentro da LGPD, eu tô vendo principalmente o software que trata de dados, que é o banco de dados. Então eu tô vendo muitas empresas que tinham, por exemplo, um banco de dados que não era tão robusto, não tinha tantas opções, irem para fornecedores, essas empresas estão indo para fornecedores que têm bancos de dados melhores. E até empresas que não mudam seu fornecedor de banco de dados, mas eles buscam opções para conectar nesse banco de dados que sejam melhores da parte de segurança. Eu vou dar um exemplo. Eu sou uma empresa que eu uso o banco de dados X. Eu não quero ir para outro fornecedor de banco de dados, mas eu vi que esse fornecedor X, ele tem uma opção que eu preciso investir um pouquinho mais para eu ter essa opção de segurança e ativar ela no meu banco de dados. Então as empresas estão fazendo muito isso também. Outros dois pontos aqui é a parte de VPN, que são as redes privadas, o acesso à rede privada, que como os dados têm que estarem todos criptografados pela LGPD, então muitas empresas que não usavam o VPN estão começando a usar. E para fechar, empresas que usam e-commerce estão indo para soluções de firewall. Então, são outros meios aí, e é lógico que tem vários outros, além desses que a gente citou. No geral, são meios que as empresas, a parte de tecnologia, está indo, seja em opções, seja mudando de fornecedor, seja on-premise, seja na nuvem, elas estão indo atrás de várias maneiras para deixar
os dados cada vez mais seguros e não cair numa multa dessa, como a gente falou. E como a gente falou nesse episódio muito sobre segurança no nosso mundo da tecnologia através da LGPD, eu vou deixar aqui do lado um outro vídeo que a gente falou o que é e como planejar um disaster recovery para sua empresa, que é naquele momento ali de crise, de desespero. Se você tiver tudo planejado, você salva sua empresa nesses momentos. Então é isso, valeu, falou!